Se Deus existe, se Ele é justo, por que Ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? Capítulo 1. Causas das aflições. Há algum tempo, nós escutávamos uma entrevista de um grande cientista, pessoa dotada de inteligência incomum, alguém que se destacava em sua área de conhecimento pelas realizações e pelo talento intelectual de que era portador. Todavia, esse cientista se dizia ateu e confessava ter rompido totalmente suas relações com Deus e com a religiosidade, e fazia tal afirmação com bastante seriedade. Não se tratava de alguém que debochava ou criticava a religião gratuitamente. Era alguém que de fato havia vivido uma experiência profundamente dolorosa que deixara marcas e cicatrizes em sua alma e que, em suas reflexões, utilizando aquilo que a sua inteligência podia dispor naquele momento, tomara a decisão de romper com tudo que dizia respeito à religiosidade e à espiritualidade. E quando perguntado por que ele havia rompido com a religião, ele disse de maneira muito sincera: rompi porque a religião não explica a dor, e se há um Deus, se de fato existe um Deus, ele não poderia permitir certas dores que ocorrem com algumas pessoas. A sua fala representava quase um desabafo, um pranto de alguém magoado com a vida, de alguém que de fato sofrera um golpe muito profundo e duro da vida e que se fez uma pergunta: se Deus verdadeiramente existe, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Essa talvez seja a grande questão da humanidade, e não há como fugir dela. Nós podemos dar respostas provisórias, superficiais, mas chega um momento em que cada um de nós passa por uma situação de perda, de dor e de sofrimento. E surge essa pergunta em minutos, até mesmo uma dúvida, em outros até uma crise de fé, uma crise existencial. Por quê? Às vezes podemos ter a impressão de que se a dor fosse comparada a uma safra de soja, Deus teria distribuído os grãos de modo desigual. Porque quando nós examinamos a vida do berço ao túmulo, parece que alguns receberam cota maior de sofrimento, ao passo que outros têm dose mais generosa de felicidade e de sorte. Outro ponto que nos chama a atenção é de que algumas pessoas recém-nascidas enfrentam de início um caminho árduo e doloroso. Mal chegam ao mundo e se deparam com o sofrimento extremo. São crianças que passam por cirurgias, que enfrentam o câncer ou que vêm até mesmo a falecer por uma doença. Podemos ainda pensar nos assassinatos, nas perdas afetivas, na desencarnação de um ente querido, no revés financeiro, nas situações mais diversas. Chega o dia em que nós teremos de encarar a dor. Contudo, há algumas criaturas que desde o dia que nascem até o dia do túmulo encaram a face da dor todos os dias. Se Deus existe, Ele vê a dor? Ele acompanha? Se Ele acompanha, por que permite? Há um aspecto ainda mais intrigante por trás disso tudo. Algumas criaturas, apesar de seu mau caráter, apesar de praticarem o mal, não obstante a sua violência e a sua maldade, prosperam, têm sorte e se dão muito bem. Ao passo que outras, extremamente honestas, totalmente morais e de comportamento irrepreensível, enfrentam circunstâncias dolorosas. Surge a inevitável pergunta: se Deus existe, se Ele é justo,
Por que ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? Algumas respostas foram dadas a essas perguntas, mas elas não foram capazes de convencer e muito menos de consolar. Dentre essas respostas, uma merece destaque. É aquela que promete uma espécie de recompensa ou de reequilíbrio em um paraíso, em um destino após a morte. Muitas filosofias e correntes religiosas afirmam: não tem problema estar sofrendo aqui agora. Você vai para o paraíso, tem algo bom o esperando. Porém, essa resposta não convence totalmente, porque parece que o preço da passagem não é igual. Alguns pagam caro para entrar nesse trem que conduz ao paraíso. Sofrem desde o nascimento, mas outros têm vida normal e também vão para o paraíso, para o mesmo hotel 5 estrelas. Onde então estaria a justiça de Deus? Em 1857, o governador espiritual da Terra enviou ao mundo o Consolador Prometido, cuja missão seria esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. Como? Por meio de explicações racionais, claras, diretas, objetivas, de modo a proporcionar aos seres que enfrentam sofrimento em suas vidas sensação real e profunda de que não estão sozinhos. São acompanhados e amparados por outros corações que muito os amam. E dentre os inúmeros trabalhos que foram entregues às mãos do codificador da doutrina espírita, um foi especial, porque foi direcionado a responder essas graves questões. Trata-se do Evangelho segundo o Espiritismo. Nota 1. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec aborda esse grande tema, o tema do sofrimento, da dor, da distribuição desigual do sofrimento dentre os seres humanos, da prosperidade dos maus e da provação dos justos. E escreveu, especialmente no item 4, causas atuais das aflições, e no item 6, causas anteriores das aflições, como se tivéssemos dois grandes celeiros para fazer a colheita. Algumas dores por nós vividas têm sua fonte nesta vida, outras dores só podem ter a sua causa em outras existências. Desse modo, o codificador, amparado pelo ensino dos espíritos acerca das múltiplas vidas, trazia o tema da reencarnação, que é inevitável se quisermos entender a dor neste mundo. Vamos iniciar a nossa reflexão pelo primeiro item. Ensina Kardec. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? E Kardec coloca um marco para a nossa reflexão e, por essa razão, o Livro dos Espíritos, nota 2, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, conta com uma terceira parte que se refere às leis morais, que significa que toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida.
toda deficiência nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação. As causas estão em nossa intimidade e podemos pensar quanto sofrimento nos traz a impaciência, o orgulho, o egoísmo. Quanto sofrimento nos traz a violência que ainda carregamos em nosso interior. Na obra Religião dos Espíritos, nota 3, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, Religião dos Espíritos, capítulo 10. No capítulo denominado Examina a própria aflição, Emmanuel salienta: a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Porque ser egoísta dói. A pessoa pode pensar que não, mas sofre. Por quê? Porque a felicidade está em compartilhar, não em usufruir sozinho. Imagine-se de posse de todos os seus objetos de desejos e enviado para uma ilha deserta, sem ninguém, somente você. Seria feliz? Não. Você precisa pelo menos de alguém para contar o que ocorre em sua vida. O egoísta sofre porque vive uma vida exclusiva que gira em torno de si mesmo. E quanto mais egoísta ele se torna, mais as pessoas se afastam dele. É uma aflição. E inúmeras vezes, diante da aflição, ele se volta para Deus e questiona: por que você me escolheu para sofrer tanto? E recebe de Deus a resposta em forma de pergunta: meu filho, mas por que você é tão egoísta? As aflições. A aflição do vício chama-se delinquência. A criatura começa experimentando pequena porção de droga, aumentando gradativamente. Em pouco tempo, pode estar roubando para sustentar o vício. É um sofrimento. A aflição da agressividade chama-se cólera. E a cólera faz mal para a pessoa que a produz, prejudica o fígado, ataca o estômago e afeta o sistema nervoso. A aflição do crime chama-se remorso, porque ninguém foge da própria consciência. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da inveja chama-se despeito, pois o invejoso sofre tanto que, antes de tudo, não consegue mais reconhecer valor no que ele tem, ou seja, não consegue ser feliz com aquilo que já conquistou, o que representa sofrimento. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Há criaturas que são tão indisciplinadas que a vida delas é uma total desordem. Elas não conseguem sequer chegar no horário de um compromisso. Nunca encontram seus pertences, porque jamais põem no lugar adequado. Estão sempre afoitas. Tudo para elas é difícil. E quem sofre mais é a própria pessoa. Por isso, Chico Xavier dizia: a disciplina não é uma cela trancada. É a chave da porta que lhe permite sair e voltar. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A criatura indiferente não se motiva com nada e é tomada por tédio insuportável porque não consegue se importar com as coisas. E nós precisamos gostar das coisas. Você precisa ter algo de que goste ou gostar de fazer algo. Caso contrário, sofrerá de tédio. Sua vida perderá o sentido. Você perderá o rumo
e entrará em sofrimento, em aflição. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Ainda em Religião dos Espíritos, o benfeitor Emmanuel é incisivo ao afirmar que, quanto mais inútil uma criatura, mais ela reclama. Quem mais reclama é quem menos faz. Quem mais faz não tem tempo de reclamar. A aflição do ciúme chama-se desespero. Quantas criaturas chegam até mesmo a se suicidar pelo ciúme? É um sofrimento terrível. A aflição da impaciência chama-se intemperança, porque quem é impaciente perde a medida, exagera em tudo. A aflição das sovinices chama-se miséria. De acordo com Emmanuel, o sovina é pão duro, pois quanto mais sovinice ele tem, mais se impõe uma vida de restrição, porque não sabe aproveitar o que já tem. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Causas atuais das aflições. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. É por isso que o Espiritismo, em sua condição de Consolador prometido, vem esclarecer e consolar nossas dores. E o primeiro ponto a ser esclarecido é: a maior parte de nosso sofrimento tem sua causa na vida atual e está relacionado ao nosso caráter. Por esta razão, o que propõe o Espiritismo? A terceira parte do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, propõe renovação moral, transformação do caráter, absorção de valores. Valores morais e espirituais que pacifiquem o nosso coração, que nos deem sabedoria para viver. Viver bem. Essa é a primeira grande reflexão. Desse modo, diante de uma provação ou sofrimento, nós devemos nos perguntar: o meu caráter, a minha condição moral, contribuiu em quantos por cento para esse sofrimento? Contribuiu em quê? Em vista disso, Kardec chegou a escrever em O Céu e o Inferno um item denominado Código Penal da Vida Futura. Trata-se de um artigo interessante em que ele enumera e explica que, para cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. Começamos, pois, a entender a afirmação de Kardec, elencando dois exemplos simples. Inicialmente, o caso de uma pessoa desatenta e indisciplinada. Trata-se de uma imperfeição. Ela tem de chegar ao trabalho às 7 horas, mas acorda faltando 5 minutos para as 7. Em 3 minutos ela se apronta, mas não sabe onde colocou a chave do carro. Faltando meio minuto para as 7, ela sai. Porém, esquece que está a 20 quilômetros de distância do trabalho. Por sua vez, reclama que neste mundo não dá para viver, porque há muito trânsito. E a criatura, por sua vez, inicia o seu dia amarga. Quando ela chega ao trabalho, já está mal. Bom dia. Bom, só se for o seu, porque o meu... Mas, se essa pessoa aplicar os ensinos morais do Espiritismo em seu coração, determinará um lugar para colocar a chave do carro e anotará um bilhetinho, chave do carro, e não irá mais esquecer. E acordará mais cedo. Com tempo de sobra, tomará um café em paz, fará sua prece, pegará a chave que estará sempre no mesmo lugar e chegará tranquila ao seu local de trabalho. Nós estamos dando um exemplo simples que pode ser aplicado a toda a vida. Um dos temas que mais geram aflição em nossa vida referem-se aos relacionamentos. Em sua maioria, e a maior parte
das aflições são consequências de nossas imperfeições morais. Por isso, algo me chama bastante atenção nos padres jesuítas. Eles têm um hábito que é muito curioso. Quando chega ao final do ano, eles dividem a comunidade em que trabalham em grupos, geralmente de 10 pessoas, e aplicam um amigo oculto. Como é feito esse amigo oculto? Cada padre tem de fazer uma lista com 10 virtudes e 10 defeitos de seus companheiros. Por sua vez, cada pessoa recebe 9 listas, sem serem identificadas, onde foram listados os seus defeitos e virtudes. Se imagine na condição desse padre. Provavelmente, ao receber as suas listas elaboradas por pessoas que com você convivem, você pensa: não, eu não tenho defeito, está havendo algum equívoco. Embora esse defeito apareça nas 9 listas, você insiste: não é possível que eu tenha esse defeito. Ainda que o defeito seja o primeiro das 9 listas, nós não o enxergamos. Mas o inverso é também verdadeiro, pois com frequência não enxergamos as nossas qualidades. Eu não sabia que tinha essa qualidade. Vou citar mais um exemplo antes de abordarmos o próximo tópico. As causas anteriores das aflições. Hoje é muito comum assistirmos ao jornal e ouvirmos que alguém foi preso. E quando tomamos conhecimento de tais fatos, sentimos certa raiva e pensamos: mas é um absurdo esse fulano. Não nos atentamos à aflição que essas criaturas criaram para suas vidas nesta vida. Mas um caso despertou especialmente meu interesse. O de um desses sujeitos que vivem aqui no Brasil, se escondendo e que tinha 20 milhões na Suíça. Na reportagem, contudo, o que mais chamou minha atenção não foi a questão do dinheiro na Suíça, mas o envolvimento do sujeito com a prostituição. Ele começou narrando acerca dos encontros e jantares em restaurantes muito sofisticados, de onde combinavam propinas, etc., etc., e as visitas às casas de prostituição de luxo após os jantares. Ele aceitou o convite e foi a primeira noite. Foi a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 25ª, a 30, 140 vezes, até que chegou ao ponto de precisar comparecer todos os dias. Mas, em vez de relatar o fato como uma vantagem, até porque nessa altura já tinha perdido tudo, pois fora confiscado e estava respondendo a processo, ele contava com o sofrimento. Eu fiquei viciado. Não conseguia deixar de ir, então eu tinha de conseguir cada vez mais propina para pagar o valor altíssimo das boates de luxo todos os dias. Entretanto, a situação se agravou, porque o mal é exponencial, pois inicialmente ele começa inocente, depois de certo tempo você está completamente enredado nessa teia. E chegou certo momento que o sujeito não apenas precisava ir à casa de prostituição todos os dias, como chegava às 7 horas da noite e saía às 6 horas da manhã, ou chegava às 10 horas da noite e saía às 5 horas da manhã. O sexo havia se transformado em vício, em sofrimento. Aquele indivíduo estava tão envolvido no vício e não tinha mais força para sair daquela situação, o que consiste em aflição. E essa é a aflição que tem sua causa na intimidade da criatura, em suas deficiências morais. Daí a proposta renovadora do Espiritismo.
Emmanuel, nota 4. Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, Fonte Viva, lição 110. Vigiemos e oremos. Faz uso de uma frase firme, mas pedagógica. Mais vale chorar sobre os grilhões, sobre as algemas da resistência, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Porque quem está em queda moral está sempre sorrindo. Vai perceber depois, mas enquanto cai, sorri, porque está sob o efeito de uma droga moral. Posteriormente, as consequências virão.